a Deus, porque é uma responsabilidade muito grande estar aqui. E o Senhor sabe como está o meu coração. E eu pedi muito para Ele, eu falei, Senhor, eu não quero falar nada de mim, mas eu quero que o Senhor me use, não para me engrandecer, mas que a sua palavra vai e faça efeito. Sou muito grata pela vida da bispa e do apóstolo, por me permitir viver esses momentos. Como ele falou, eu cheguei aqui uma menina, 16 anos, e o Senhor, Ele fez promessas e Ele cumpriu promessas na minha vida. E estar aqui hoje é tudo promessa do Senhor Jesus, que é só para engrandecer o nome dEle. E sou muito grata pelo cuidado, pelo zelo. Eu falei para o Alex ali, eu estou muito nervosa, aí ele fala, respira. E a bispa, você está nervosa? Eu falei, estou. Mas eu confesso que quando ela me abraçou, está tudo diferente. Eu me sinto mais leve, porque estar em cima do altar do Senhor é diferente. E a nossa bispa, né, gente, que esse abraço dela não tem igual. E eu creio que o Senhor vai falar conosco. O Senhor me deu uma palavra que fica no livro de 1 Reis 17. 1 Reis 17, 7. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer. Falei pro Alex, a luta já começou antes de sair de casa. O carro não queria pegar. A Sara mijou no meu vestido, mas tá tudo certo. A vez é grande. Troquei o vestido, gente. Não tô cheio de xixi. Fala sobre a viúva de Sarepta. Um tempo depois, o riacho secou. E por falta a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta e de Sidom, e fique lá. Ordenei uma viúva naquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi e chegou à porta da cidade. Encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga-me um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tem nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para ele e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou. Aleluia. A farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, aqui nessa palavra, né, eu vou explicar um pouquinho antes, que fala sobre Elias, né? Ali quando Elias, ele foi falar com o rei Acabe, né? Porque eles estavam fazendo coisas que não agradavam ao Senhor Jesus, né? E Acabe, ele era um rei. E ele era do povo hebreu,
Porém, Acabe se casou com Jezabel. E naquele tempo o Senhor tinha declarado que cada um tinha que casar com o seu povo, não podia casar com um povo diferente. E Acabe, ele fez totalmente contra o que dizia, né, a palavra do Senhor e o que o Senhor tinha falado naquele momento. E então Acabe começou a fazer o seu querer. E por Acabe fazer o que ele achava que estava certo, eles começou a construir templos. E começou a adorar o Deus de Baal. Só que o povo de Israel ficou meio dividido, porque eles não sabiam quem eles deveriam servir. Se eles serviriam o Deus de Baal ou o Deus de Baal. Porque Acabe, ele ia muito pela cabeça da sua mulher Jezabel. E ali eles começaram, o povo de Israel, alguns começaram a se prostrar ao Deus de Baal. E ali o Senhor Jesus ficou muito enfurecido com o que Acabe estava fazendo no seu reinado. A palavra vem nos falar que o Senhor, ele se entristeceu, ele ficou furioso de uma forma como nenhum outro rei causou essa ira no Senhor Jesus. Então, aqui quando Deus fala para Elias e até Acabe falar que não iria chover, até segundo a palavra dele. E é aqui que eu queria chegar, né? Que quando Deus fala para Acabe, ou fala para Elias, irmãos, me perdoa, estou nervosa. Fala para Elias ir até Acabe e declarar essa palavra, era porque o povo de Israel estava se perdendo. E ali o povo de Israel estava achando, Acabe estava fazendo com que aquele povo acreditasse que a plantação que eles faziam, a chuva ou que a terra germinava para aquela plantação crescer, era através do Deus de Baal. Só que não era o Deus de Baal que mandava o alimento, que fazia com que aquelas terras fossem florescer para que eles tivessem o alimento para eles comer. E ali o povo estava corrompido. E aí foi quando o profeta Elias foi e falou que não iria chover. Segundo a palavra dele, nos próximos anos. A gente sabe quando fica sem chover, como que fica? As coisas começam a faltar água. E muitas coisas acontecem. E ali o povo de Israel, eles dependiam do alimento. E o Senhor Jesus, eu creio nisso como uma estratégia do Senhor. Eu estava ali estudando, pedia muita direção para o Senhor. E o Senhor, ele falou comigo que às vezes é necessário perder para não se perder. O povo de Israel, eles estavam se perdendo. E eles não estavam percebendo. Por quê? Eles estavam achando que a provisão estava vindo do Deus de Baal. Mas o único Deus era o Deus de Israel. É que Acabe escolheu se corromper. E conforme ele era o rei, ele as pessoas começaram a seguir o que eles estavam fazendo. Só que Deus, ele usou o profeta Elias para lançar essa palavra. Só que acredito eu que o povo ficou um pouco duvidoso. Mas Elias, ele era um profeta do Senhor. Então ele lançou aquela palavra e ele sabia o que Deus estava usando ele para falar. Só que quando Elias fala aquela palavra, Jezabel manda matar os profetas. Então o Senhor Jesus fala para Elias fugir daquele lugar. E é quando Deus manda Elias para o riacho de Querite. E ali Deus esconde Elias. E o que eu entendo nesta noite, que muitas das vezes o Senhor vai permitir coisas na nossa vida, é porque Ele está nos escondendo. Ele está nos guardando, como eu disse. Às vezes é necessário você perder, para você não se perder. Muitas das vezes a gente está dentro da casa do Senhor, a gente acha que está tudo bem, mas não está tudo bem. Mas o Senhor, Ele tem uma palavra para o nosso coração. Muitas das vezes você vai precisar perder coisas que você acha que você está perdendo, mas você não está perdendo. Porque é o próprio Deus te guardando a tua vida. Hoje em dia a gente coloca a nossa fé em coisas. Às vezes a gente ganha um carro, a gente não quer vir mais para a igreja porque a gente tem um carro. Aí a gente usa o carro para ir para o shopping. Um exemplo, irmãos. Então, muitas das vezes, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que o Senhor nos dá. Aquilo que o Senhor te deu, ele não pode ser impedimento para a palavra do Senhor. Ele não pode ser impedimento para o que Deus tem para a nossa vida.
Muitas das vezes Deus usou o apóstolo para falar comigo que os meus filhos não podiam impedir o que Deus tinha na minha vida. E às vezes a gente coloca não só os filhos, mas como coisas também. Ah, eu não vou hoje porque a Sara está doente. Ah, eu não vou hoje porque o Ezequiel não está bem. Então, muitas das vezes a gente tem que parar de colocar coisas no lugar de Deus. Aqui o povo de Israel, eles estavam se perdendo. E que a gente não venha se perder dentro da casa do Senhor. Porque o Senhor Jesus, Ele está aqui. E Ele tem uma palavra para o nosso coração. Ali quando eu estudava, o Senhor, Ele falou muito comigo. Quando Ele manda Elias para o riacho de Querite, Ele queria cuidar de Elias. E ali Deus fala para Elias, vá, porque eu já declarei, eu já falei para os corvos te alimentar. Elias iria beber a água do riacho, porém o alimento, o pão, a carne iria dos corvos, iria vir do alto. E o que eu entendo dessa palavra, que Elias, para ele beber, ele tinha que se abaixar. Mas para receber o alimento dele vinha do alto, que era de Deus. Então, muitas das vezes, o meu e o teu socorro não vai vir das pessoas, vai vir de Deus. Então, que nós possamos olhar para o alto, que é Jesus Cristo nessa noite. Começa a olhar, gente, imagina, Deus falando para Elias, os corvos vão te alimentar. Deus usou os corvos para alimentar Elias, imagina como Ele vai fazer na nossa vida. Muitas das vezes a gente se preocupa. Elias teve medo. Ele teve medo porque ele sabia que a palavra que ele lançou custava a vida dele. Então, ele teve medo, mas a confiança dele estava no Senhor Jesus. E ali ele estava naquele riacho e o Senhor Jesus mandando o alimento. Só que, irmãos, o riacho se secou. E eu acredito que ali naquele momento, a fé de Elias se esmoreceu. Porque ele falou, Senhor, e agora? E agora, o que vai ser de mim? Só que o Senhor, Ele cuida nos mínimos detalhes. Aqui é onde eu li, o Senhor fala para Elias, vá à cidade, que lá tem uma viúva, e essa viúva irá cuidar de você. E eu acredito que Elias... O socorro dele viria da viúva. Só que o Senhor Jesus estava planejando tudo, porque ele sabia que a viúva precisava de um socorro. Se a água do riacho não tivesse acabado, Elias não iria até aquela cidade. E às vezes, irmãos, existem coisas, lugares que Deus vai nos levar, que a gente acha que a gente só vai para escutar, ou que a gente só vai para ouvir, e Deus nos usa para fazer. Às vezes vai ter pessoas do nosso lado que ela vai precisar do nosso socorro. Porque Elias, ele só enxergou a viúva, mas Deus, ele enxergou o propósito. Que nessa noite você venha enxergar o propósito do Senhor na tua vida. Pergunte para o Senhor, Senhor, o que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me chamou? Aonde o Senhor quer me levar? Porque às vezes a gente vai a lugares, mas a gente não entende o propósito que o Senhor nos levou a lugares. Tem vezes que a gente está em um caminho. Eu mesma fui levar as crianças na escola e eu falei, não, eu vou por esse caminho. Aí eu falei, não, eu vou por aqui. Então, às vezes, o Senhor estava livrando a gente de algum assalto, de alguma coisa, como as coisas estão perigosas. Eu falo para o Senhor, Senhor, cobre o Ezequiel com teu sangue. Guarda ele, não só ele, mas a escola. Porque se eles fazem ataque na escola, eles poderiam fazer no meio da rua também. Então, a gente precisa entender. Eu estava indo levar eles à escola, e isso foi hoje. E eu estava ali, ai, Jesus, eu vou falar de noite, me usa, Pai. Mas a direção, porque é um temor muito grande, irmãos, estar aqui.
E a gente sabe que a palavra do Senhor, ela tem que ser direcionada. Ela precisa chegar a vidas que precisam dessa palavra. E o Senhor, Ele mostra que nós precisamos do socorro dEle nessa noite. Muitos de nós estamos como Elias, sem entender o que está acontecendo. Muitas das vezes a gente passa por algo e a gente acha que aquele é o fim. Acredito que Elias estava ali naquele riacho e ele falou: Senhor, eu acho que agora eles vão me encontrar. Agora eles vão me matar. Mas não, o Senhor, Ele viu lá na frente. E o Senhor enviou Elias. Assim como o Senhor enviou Elias àquele lugar. E ali Deus fala para Elias que aquela viúva iria te socorrer. Irmãos, eu anotei um pouquinho para mim não esquecer, que é muita coisa. E quando Elias chega, ele já vê quem era a viúva e pede ajuda a ela. E quando Elias pede ajuda para aquela viúva, ela fala para ele. Aqui, ó. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite na botija. Estou escolhendo 2 gravetos para levar para casa e para preparar a refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Aquela viúva, irmãos, acredito eu, que ela já estava sem expectativas. Como eu falei aqui na palavra, como Elias falou que não teria chuva, eles estavam passando pelo momento de seca. Então, eles não tinham como colher o alimento para que eles fossem comer. Então, ela estava sem expectativas. Ela estava: eu vou comer e depois eu vou morrer. Só que o Senhor Jesus chegou naquela casa. E Ele falou para ela: vá, faça um bolo. Primeiro Ele pediu água. E depois Ele falou: vá lá e faça um bolo. E ela disse que ela não tinha nada, a não ser um punhado de farinha e azeite. E muitas das vezes a gente está assim na casa do Senhor. Às vezes a gente acha que a gente não tem nada. Às vezes a gente acha que a gente não tem uma palavra. Às vezes o Senhor quer fazer algo sobre a nossa vida, a gente entra sobre aquela porta e a gente fala assim: Senhor, eu não tenho nada para fazer aqui. Eu não sei nem por que eu estou aqui. Mas o Senhor Jesus, Ele te escolheu para estar aqui nessa noite. Porque Ele diz: você tem sim. Porque Ele mandou, o profeta falou para ela: vá lá e faça. Porque quando Ele fala para ela fazer, Ele disse que não iria faltar na casa dela. Que o Senhor Jesus iria multiplicar. Só que o que eu entendo dessa palavra, que quando Ele fala para ela fazer, ela poderia falar assim: eu não te conheço. E eu não vou fazer primeiro para você. Eu vou fazer para o meu. Eu vou fazer para o meu filho. Porque nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Mas não. Ela ouviu a voz do profeta. E ela fez o que o profeta falou. Então, que nós possamos estar sensível. Escute a voz do Senhor nessa noite. Escuta o que o Senhor fala para você. Ela poderia ter retrucado com o profeta e falar assim: não, como eu vou tirar do meu filho para te dar? Eu não te conheço. Mas não, ela confiou e ela fez. E Ele falou que não iria faltar para ela. Então o Senhor fala para nós: faça para mim. Faça primeiro para Ele. Às vezes a gente quer fazer para tanta gente, Josi, né? Às vezes a gente cuida de todo mundo, mas a gente tem que fazer isso, porque o Senhor cuida dos nossos. Eu aprendi isso com o Senhor. Às vezes a gente está dentro da casa do Senhor, mas a gente não está bem. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Então, que você venha para a casa do Senhor, nem que seja carregado, se arrastando, porque o Senhor, Ele vai entrar na sua casa. Assim como Ele entrou na casa daquela viúva, ela estava sem expectativa, irmãos. Assim como tem muita gente que entrou aqui hoje sem expectativas. Muitas das vezes você saiu da sua casa e falou: Senhor, hoje é o meu último culto. Senhor, hoje é o último dia que eu ponho os meus pés sobre aquela igreja. Ou candaraba subianda, mas não é o seu último dia. Hoje não é o seu último culto, porque o Senhor está aqui. Muitas das vezes a gente não tem. Muitas das vezes o Senhor fala: mas eu só tenho um pouquinho. Começa a fazer para Ele, que Ele vai prover.
Seja no alimento, irmãos, seja no mundo espiritual, faça primeiro para Deus e depois Ele vai fazer para nós. Aquela viúva, ela foi obediente, ela foi sensível, ela ouviu o que o Senhor Jesus tinha para ela, o que o Senhor Jesus falou para ela. E o Senhor Jesus falou que não iria faltar. Conforme ela foi fazendo, eles foi comendo e não faltou. Então não vai faltar na minha e na tua casa. Quando nós estamos pedindo a direção do Pai, quando nós estamos fazendo o que o Pai quer, não falta, irmãos, não vai faltar. Não vai faltar luta também, não vai faltar tristeza, porque estar na casa do Pai não é fácil. Viver nas promessas de Deus não é fácil também. Mas é glorioso quando você está na casa do Pai e Ele te pega no colo. Porque a gente é assim. Só Deus sabe como cada um de nós sai da nossa casa. Às vezes a gente fica sem expectativas, fala assim, Deus, para que te servir? Para que abraçar o próximo, se o de dentro da minha casa eu não consigo ganhar para ti? Mas o Senhor, Ele é aquele que cuida. Assim como Ele cuidou de Elias naquele lugar, assim como Deus, Ele cuidou de Elias, que ele não fosse morto, porque a cabeça dele estava a prêmio. Jezabel, ela mandou matar os profetas, mas o profeta que ela queria era Elias. Mas Elias estava guardado pelo Senhor Jesus. Nós estamos aqui e nós estamos sendo guardados pelo Senhor Jesus. Então não reclame de estar na casa do Pai. Não reclame de estar na presença do Senhor. Somente agradeça. Somente agradeça a Ele, porque às vezes a gente fala, eu não vou. E quando a gente falta, o culto é maravilhoso, porque nenhum culto é igual ao outro. Quem não veio domingo, não vai ter o culto de domingo. Então que nós não venhamos sair da onde o Senhor nos colocou. Que nós possamos ficar no centro da vontade do Pai. Aquela viúva, Elias achou que o socorro dele viria da viúva, mas Deus usou ele para entrar sobre a casa daquela viúva e levar o alimento. E Elias lançou a palavra para aquela viúva e falou para ela que até que chovesse não iria faltar o alimento na casa dela. E eles viveram 3 anos e meio de seca. E o Senhor Jesus, Ele proveu o alimento. Então não importa se estiver difícil as nossas lutas, se estiver difícil as nossas guerras, se estiver faltando até o alimento na nossa casa, Ele vai prover. Mas o que o Senhor fala para nós, faça primeiro para mim. Aquela viúva, ela fez para o Senhor. E a provisão, o que Deus tinha para a casa dela chegou. O socorro de Deus chegou para a casa daquela viúva. Então que nessa noite você venha receber o socorro de Deus. Que nós possamos saber que a nossa confiança está em Deus. Independente do que está acontecendo. Aquela viúva poderia olhar para o lado e ver, mas está tudo seco, não tem água, não está chovendo, não está acontecendo nada. Mas a casa dela foi socorrida por Deus. Então que a nossa casa possa ser socorrida pelo Senhor Jesus nessa noite. Que você venha fazer o que essa viúva fez. Que não vai faltar a farinha na panela, como ela falou. Como o profeta Elias falou, que não iria faltar a farinha na panela. Eu vou ler aqui. No 17:14 fala: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, irmãos, não vai faltar a farinha, não vai faltar o azeite. O que eu entendo nessa noite, tudo aquilo que você está recebendo aqui, leve para a tua casa, leve para o teu trabalho. Comece a profetizar na vida de pessoas. Comece a ser usado pelo Senhor Jesus. O Senhor, Ele quer usar a cada um aqui do jeitinho que você é. Não precisa, eu nunca vou pregar igual o nosso apóstolo. A gente nunca vai pregar igual. Mas o Senhor Jesus, Ele quer usar a cada um do jeitinho que é. Mas que nós possamos entender o chamado de Deus para a nossa vida.
que nós possamos ser usados pelo Senhor, que nós possamos derramar o azeite na vida das pessoas, derramar o azeite nas feridas das pessoas. Porque existem pessoas, não só na igreja, mas dentro da nossa casa, que precisam da nossa ajuda. Não digo só do esposo, os filhos, mas até mesmo parentes, que eles possam enxergar Deus na nossa vida. Porque é muito difícil você servir a Deus. É muito difícil você estar na casa de Deus. Mas que você possa levar a voz do Senhor Jesus aonde você for. Que você fale. O profeta Elias, ele lançou a palavra. Mas ele não teve medo, porque o Senhor Jesus guardou ele. Quando ele teve medo é quando o riacho secou. E muitas das vezes a gente é assim. Quando a nossa fonte seca, quando acontece algo dentro da nossa casa, a gente fica, Senhor, e agora? Da onde vai vir o meu socorro? Mas o nosso socorro vem de Deus. O meu e o teu socorro vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Que os irmãos possam entender essa palavra. Ali quando o profeta Elias, para finalizar, quando o profeta Elias estava sobre a casa daquela viúva, o filho dela veio a morrer. E ela perguntou, o que eu te fiz? O que eu fiz? E ali o profeta deitou sobre aquela criança. E ele orou. E aquela criança acordou, o filho dela acordou. Então, talvez se o profeta Elias não tivesse sobre a casa daquela mulher, talvez ela teria perdido o filho dela. Talvez ela não poderia contar o que Deus fez sobre a casa dela. Só que primeiro, ela socorreu o profeta como Deus fez. E depois o socorro de Deus chegou sobre a casa dela. Porque Deus usou o profeta para trazer a vida sobre aquele filho dela. Então que nessa noite você venha pedir para o Senhor Jesus entrar sobre a tua casa. Nós precisamos chamar Jesus para dentro do nosso lar. Não precisamos chamar Jesus só quando nós estamos na igreja. Chame Ele, chame a presença dEle para dentro da tua casa. Adore ao Senhor como você está adorando aqui. Eu falo que os meus melhores momentos com Deus, sabe quando que é? Quando eu falo, agora eu não vou ouvir ninguém. Eu vou passar a roupa e vou falar com meu Deus. E ali eu consigo sentir a presença de Deus. Então, existem momentos que a gente vai precisar se desligar de tudo. Existem momentos que vai ter que ser só você e o Pai. Para o socorro de Deus vir sobre a nossa casa, é necessário passar pelo processo. O profeta Elias, ele passou pelo processo, ele poderia ter morrido, mas o Senhor Jesus já havia lá na frente. Então, nós não vamos morrer. Nós não vamos morrer na fé. Nós não vamos morrer, não vamos desanimar. Não podemos parar agora. Olha quanto tempo nós já estamos na presença do Pai. Eu sou tão grata a Deus, eu sou muito grata a Ele, porque a gente podia estar perdido. Quantas pessoas novas, como eu e você, poderiam estar no nosso lugar e Ele nos escolheu. Quando o apóstolo falou que eu era uma menina, e ele falou que eu seria missionária, eu não levei a sério. Porque eu falei, imagina que eu vou ser missionária. Lá na igreja onde eu vou de vez em quando, nem tem isso. Mas o Senhor Jesus, ele já enxergava lá na frente. O Senhor Jesus, ele criou estratégia para que a gente pudesse conhecer essa igreja. E então o Senhor Jesus, ele lançou a promessa lá atrás. Eu era uma menina. E eu sempre falava isso para o Raiz de Davi dentro da escolinha. Eu falava para eles. Eu falava assim, agradeça a Deus por vocês ter os pais de vocês na presença de Deus. Porque vocês estão tendo destino. Vocês estão tendo a oportunidade de crescer na presença de Deus. E eles olhavam, acredito que muitos levou a sério, porque hoje eu sou grata por ver eles crescendo na presença do Pai, ver eles tendo a oportunidade de falar a palavra, e você fala, Senhor, valeu a pena, porque a gente prega lá dentro e a gente não sabe quem eles vão ser lá na frente. Eu falava aqui na segunda-feira para eles, eu falava, agradeça a Deus, porque vocês estão aqui.
Muitos que andavam com vocês, que estavam aqui, não estão mais. Estão perdidos. Então, para vocês estar na casa do Pai, vai ser difícil, é dolorido. A gente perde coisas, mas o Senhor continua no controle de tudo. A gente pode perder, a gente não entende no momento da nossa dor qual é o propósito, o que Deus quer, mas Ele cuida de nós de um jeito que a gente não sabe explicar. Então que nessa noite você venha se permitir ser cuidada pelo Senhor. Ser cuidada, viver das promessas do Senhor. Quando eu estava sentada ali, o Senhor Jesus me fez lembrar. Quando foi a inauguração da sede, eu estava na porta como obreira. E naquele dia, o Senhor Jesus me separou como diaconisa desse ministério. E o Senhor falou, olha o tempo. E eu só falei, Senhor, obrigado por eu quase ter saído da tua presença, mas o Senhor me puxou de volta. Então, quando nós temos promessas, o Senhor Jesus não nos abandona. E eu estava ali, eu lembrei, mesmo a gente sendo uma menina, o Senhor nos escolhe. Então, cada um de nós somos escolhidos pelo Senhor. E Ele nos guarda, nos livra, que você possa entender o porquê o Senhor Jesus te trouxe neste lugar. Qual é o propósito de Deus? O que Ele quer de nós? Que vocês possam ficar, né, com essa palavra. Que o socorro do Senhor Jesus venha sobre a tua vida. Que nós possamos entender o que o Senhor tem para nós. E que não vai faltar na nossa casa. Não vai faltar força. Muitas das vezes a gente precisa de força para continuar nessa caminhada. Mas receba a força do Senhor. Não receba a força de mim, mas de Deus. Aquele que trouxe uma palavra para você nessa noite. Que você possa fazer primeiro para Ele. E depois para você. Porque Ele que cuida dos nossos. Amém? E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.